Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos continuar o último vídeo que eu me propus a criar uma planilha para identificar os meus erros nos trades. E aqui está a planilha e eu preenchi todos os meus trades realizados esse ano. E para minha surpresa, esses critérios foram inventados, foram criados no dia, né? E para minha surpresa, eu encontrei um monte de erro que poderia ser evitado. E a princípio, como que está construída essa planilha? Aqui, vamos lá. Deixa eu pegar a setinha aqui, eu acho que é essa aqui, não. Essa aqui. Não é essa aqui. Essa aqui. Bom, e como que tá? Aqui eu coloquei 3, 6, 8 colunas. 8 colunas para respostas de como que foi o trade. E aqui uma pontuação baseado nesses critérios aqui que eu inventei. Então eu inventei esses critérios aqui observando o mercado para ver o que era importante de acordo com as minhas entradas. Bom, e como está constituído isso? Se o trade deu certo ou errado, então se deu gain ou deu loss. Se o risco-retorno eu planejei de acordo, porque como eu tenho uma taxa de acerto de 45%, então não adianta eu buscar um scalp, porque um scalp de 1 para 1, se eu entrar sempre em scalp, eu vou ganhar 45 vezes, de 100 operações eu vou ganhar 45 vezes e perder 655. Então eu vou perder dinheiro. Então para mim compensa sempre uma operação 2 para 1. Então esse tem que ser o meu planejamento, sempre 2 para 1. Então aqui o critério da planilha é qual foi o meu risco e retorno planejado. Se eu já entrei já consciente desse 2 para 1. Aqui, qual foi o risco retorno executado? Então muitas vezes eu entrava, montava essa operação 2 para 1, vinha um possível alvo lá embaixo que estava 3, 4, 5 para 1 e puxava o alvo para lá, para 5 para 1. Ele batia, por exemplo, 4 para 1, voltava e me dava o stop. Ou eu escalava, colocava preço médio, enfim. E dava errado por erro de planejamento de trade, né? Aí um outro critério, se respeitou o risco. Então, se eu respeitei o stop, se eu puxei o stop, se o stop planejado foi aceito, estopou e saí da operação. Se eu respeitei o retorno, que é aqui, né, referente a esse. Se o meu stop estava bem definido, então o que seria um stop bem definido? É aquele stop que você vê claramente. Então, por exemplo, numa venda, que varia de acordo com cada técnica de cada um, né? Então, tá numa tendência de baixa. E aí você vê uma barra de sinal de baixa, uma barra forte de venda, abaixo da média móvel. E aí, possivelmente sendo um topo mais baixo. E aí você coloca um stop em cima dessa barra, é um stop bem definido, porque ele tem uma barra forte para baixo, abaixo de uma média móvel. Então, se o preço reverter, e pegar o seu stop, provavelmente sua análise estava errada ou o mercado mudou de direção. Então ele está bem definido. Se você tomou esse stop, era para você tomar o stop, porque era uma proteção para você. Se esperou a barra fechar, e aqui também está um dos meus problemas, porque às vezes eu opero 5 minutos e vejo os 2 minutos uma oportunidade, vou lá e entro e levo a invertida, a violinada, e se o trade tinha uma boa localização. Então, por exemplo, eu vou vender, já está uma tendência de baixa prolongada, eu vou vender lá embaixo, na mínima, então não é uma boa posição, né? Para mim vender tem que ser um pouco mais para cima, né? E a pontuação do trade de acordo com esses pontos aqui que eu defini. E aqui eu preenchi minha planilha bonitinha com meus 29 trades que eu realizei este ano. E aí, para minha surpresa, a grande maioria, coincidentemente, o sim ou não coincide com a pontuação do trade. Isso aqui não foi planejado, acredite. Eu coloquei as pontuações de acordo com a relevância que eu achei aqui em cima e coincidentemente ela bate com essa
informação aqui. Então, por exemplo, eu errei muito no dia 9, no dia 10 eu não operei, né? Porque eu estava sem sinal e provavelmente essa semana eu não vou operar porque eu vou estar sem sinal de novo. Mas aqui, ó, tem trade. Aqui eu coloquei que toda vez que eu colocar impulso, aqui, então vai acender essa cor rosa aqui, mostrando que se eu entrei por impulso, o trade já começou errado antes mesmo de dar certo ou errado. Então tem trade aqui, ó, com pontuação 0. Então, trade deu certo ou errado? Errado. Qual o risco retorno planejado? Quando eu coloco 1 para 1, é porque eu não tinha planejamento nenhum. Só vendi, eu só comprei pensando em subir ou descer, mas sem planejamento nenhum. Mesma coisa no risco retorno executado. Se eu respeitei o risco ou não, então provavelmente vendi ou comprei sem montar o stop, sem montar o retorno. E aí o stop não foi bem definido, não esperei a barra fechar e o trade não tinha boa localização. E aí, se olhar aqui, todos os trades que deram errado, ó, ele teve uma pontuação baixa. 9, esse aqui, qual o trade que deu certo? Eu errei na execução dele, não respeitei o retorno, mas tinha uma boa probabilidade de acordo com essa planilha aqui. Esse aqui deu errado, ó. Errado. Esse aqui deu errado, mas com uma boa porcentagem de pontuação do trade. Só que a justificativa da entrada dele estava válida, porque eu estava enxergando uma lateralidade e que estava alto. E esses stops que eu quero tomar. Então tem boa localização, esperei a barra fechar, o stop estava bem definido, então esse stop aqui que eu quero tomar. Não esses aqui, ó, tá vendo? Esses stops aqui, ó, foram péssimos stops porque não tinha operação aqui, ó. De acordo os meus estudos, de acordo a minha técnica, que ainda estou desenvolvendo, e é por isso que eu estou fazendo esses vídeos, porque isso me força a estudar, isso me força a criar conteúdo e isso vai entrando na minha mente. Então, a ideia é que toda vez que eu for entrar no trade, eu tenho que colocar isso aqui na cabeça. Respeitar risco, que é o stop, respeitar alvo, ter um stop bem definido e esperar a barra fechar. Porque a barra, ela traz muita informação. Então, isso aqui eu tenho que respeitar e principalmente ter uma boa localização. E aí os trades que deram certo. Quando eu recomecei esse ano, os primeiros trades foram ótimos. Ó, 100%, 100%. Teve um com 65% aqui, mas o trade deu errado. Outro com 80% que deu certo. Outro com 50%. Então, todo trade que deu certo, nenhum teve pontuação baixa. Ó, sim, 75%. Sim, 80%. Sim, 80%. E aí, para o meu espanto, isso aqui indica que ou técnica ou emocional está muito comprometido. Porque eu não estou assertivo. Porque aqui, desses 29 trades, eu acertei 1, 2, 3. Opa, aqui desse lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trades de 30. Eu acertei 30%, 33%. Então está horrível, horrível. Nem se eu fizesse 4 para 1, esse 4 para 1 eu seria positivo. Mas tá horrível, é uma situação horrível. Então não adianta nada eu ficar tradando aqui se eu não acertar isso aqui, ó. Tá certo que os últimos, do dia 9 que comprometeu muito essa planilha, dia 9 e dia 8, né? Mas mesmo assim, isso indica que a técnica ou emocional está bem comprometida. Então,
foi bem válido fazer essa planilha. Vamos ver como vai ser o dia de amanhã. Eu não sei se ainda se eu vou operar na conta real ou operar na conta demo, porque isso aqui tem que ser acertado. Isso aqui, eu tenho que acertar isso aqui, porque não adianta nada colocar o dinheiro em risco identificando já esses problemas aqui. Porque para a gente identificar um problema, você tem que mensurar ele, tem que colocar em planilha, tem que colocar dados, e é isso que eu fiz aqui. Independente das entradas e os motivos, eu tenho que filtrar muito melhor as minhas entradas. Porque não adianta nada eu ficar colocando dinheiro em risco, sendo que isso aqui eu não acertei. Seja por não estar num ambiente ideal para treinar, porque eu trabalho em vários clientes. Às vezes a gente tem que treinar rapidinho ali, escondido, dar um alt tab, tá sem internet, às vezes você entra, aí você não pode acompanhar porque o cliente chegou, ou então você vai lá, chega em casa, aí você começa, aí o seu filho tá em casa e começa, você tem que dar atenção pro seu filho e pra sua esposa e tal. Então, essas partes aqui eu tenho que melhorar. Outra coisa que eu percebi e me assustou preencher nessa planilha aqui é que muitas vezes eu erro esses emocionais aqui, ó, principalmente os de baixo, ele tá enraizado na minha personalidade. Então, meu tipo de trabalho, ele requer muito, como que eu posso, como posso falar? Ele precisa que tem situações que eu tenho que ser muito ativo, muito imediato, muito lá presente, muito improviso para dar certo. E o mercado financeiro ele não aceita isso, né? Você tem que estar tudo bem definido, com calma, com paciência, aguardar. E muita coisa que eu fazia no meu trabalho, fazia não entenda mal, não de maneira errada, mas deixava para depois. E desde deste ano, no início desse ano, que eu mudei a forma de como eu trabalho e eu percebo que muita coisa tem melhorado aqui no mercado financeiro. Por mais que esses resultados sejam péssimos, mas eu percebo que tem uma ligação entre o que eu faço na vida pessoal com o que a gente faz no mercado financeiro, sabe? Eu não sei explicar direito, mas eu sinto que tem uma ligação que você, sendo imprudente na sua vida, sem planejamento, aquilo automaticamente você vai transferir para o mercado. E o mercado vai expor isso a você, né? Então aqui, esses últimos trades aqui, eu perdi a cabeça. Então eu perdi a cabeça e às vezes eu perco a cabeça na vida pessoal, né? Não na ignorância, não discutindo, não é isso. É perder a cabeça, você falar, ah, deixa quieto, não vou fazer mais isso. Sabe, nesse sentido. Então foi muito válido ter realizado essa planilha aqui. E vamos ver como vai ser essa semana. Vamos ver se eu vou operar com dinheiro real ou dinheiro na conta demo. Porque meu intuito, como eu disse nos outros vídeos, meu intuito é melhorar. Melhorar é isso que eu quero fazer. No dia 20 já começa, que é um pouquinho mais puxado, que eu vou começar após. Então, vamos ver como vai ser. Mas foi muito válido ter feito. E vamos descobrir se outras análises, outros estudos eu terei que fazer para melhorar. Porque aqui, por mais que a gente vê curso, vê vídeo na internet, tem muita gente boa na internet, tem muita gente ruim também na internet, tem muita gente que não fala nada com nada, talvez eu me enquadre nesse nada com nada ainda, e você tem que ir filtrando, você não tem meio que um mentor, sabe, para seguir, você tem que ir descobrindo sozinho, ir sentindo, e testando, e se adaptando, e todos aqueles que falam que trade é fácil, que descubra uma estratégia para você ganhar dinheiro, ganhe hoje R$ 1.000, ganhe R$ 5.000, ganhe R$ 50, cara, o meu conselho é corre desses caras aí que realmente eles não sabem
que está falando, quer dizer, ou sabe e quer apenas vender curso e tal. Pelo que eu. Porque eu já sou trader, só não sou lucrativo, mas eu sou trader já porque eu faço isso desde 2020 e assim eu posso ensinar perfeitamente como perder dinheiro. Perder dinheiro eu sei maravilhosamente bem e eu sei qual que é os desafios que a gente enfrenta, as dores que a gente enfrenta, os desesperos, as angústias. E através dessas planilhas aqui, que a gente vai testando, vai vendo insights de vídeo ali, vídeo aqui, o intuito é nos aperfeiçoar. Eu espero que esse ano eu comece a colher os frutos de tanto tempo de estudo investido, de dedicação. Espero que um dia possa tocar e alcançar essa bendita consistência. Beleza? Então esse foi o vídeo. Vamos ver como vai ser essa semana. Bons trades a todos e até semana que vem. Grande abraço.